Beleza, estamos aqui de volta, né? E agora a gente entra com o quadro Minha História de Vida. Olha quem está aqui hoje, que está recebendo a gente aqui com muito carinho na casa dela, né? Hoje ela vai estar contando um pouco da história da princesa, né? Da filha dela, né? Vocês que estão assistindo o nosso programa, Jorge e Lucas, ela vai estar falando um pouco da vida dessa jovem, da filha dela, a Fabiana. Antes de mais nada, obrigado por você abrir a sua porta aqui da sua casa, viu, Fabiana? Muito obrigado, bom dia para você, tá bom? Obrigada. Seja bem-vindo ao quadro Minha História de Vida. Tudo bem, Fabiana? Bom dia. Bom dia, tudo bom, Jorge? Bom, tá preparada para dar um pouquinho da história da sua filha? Sim. Então... Prazer, meu nome é Fabiana, sou conselheira tutelar aqui na Vila Mariana. Legal. Representante de 14 comunidades. 14 comunidades? 14 comunidades. E você trabalha onde? Conselho tutelar aqui, né? Sou conselheira tutelar aqui conselheira. na Vila Mariana. Olha aí, atenção aí, vocês que estão assistindo o programa, hein? Fica ligado, hein? Olha aí, ó. Tá vendo aí? Mas aí, você... Sou a mãe da Nathalie. Vou mostrar ela aqui. Essa aqui. Olha como ela é bonita. Antes de mais nada, bom dia, viu? Bom dia. Tudo bem com você? Tudo. E tá preparada para abrir um pouco da sua agenda para nós? Sim. Para quem tá assistindo vai poder acompanhar um pouquinho da sua história. Tá pronto? Pronto. Então tá bom. E aí, Fabiana? Então, a história da Nathalie, a Nathalie ela é diagnosticada com doença rara. O que é isso? Para você poder explicar. Ela tem uma às pessoas. síndrome rara, degenerativa, que só foi diagnosticada aos 11 anos. Até os 11 anos ela teve a regressão cognitiva, neurológica, mas a gente não sabia o que ela tinha, né? Então teve vários diagnósticos errados até fechar o diagnóstico, e hoje a gente sabe que ela tem essa síndrome rara, que é uma síndrome rara das raras. A Nathalie até os 6 anos foi uma criança normal, né? Se alimentava normal, andava, corria. Pelo contrário, ela foi precoce, então ela foi uma criança que andou com 9 meses. Com 1 ano e 2 meses ela saiu das fraldas, da mamadeira, da chupeta. Com 4 anos ela estava alfabetizada e aos 6 ela falava inglês fluentemente. E aí quando ela completou 6 anos, ela começou a apresentar uns sintomas que não condizia com a idade dela mais. Então ela começou... Espera só um pouquinho. A vocês que estão assistindo o programa, vocês que estão acompanhando o quadro Minha História de Vida, vocês estão acompanhando que ela está relatando sobre a filha dela? Pode continuar. Então, Fabiana. aos 6 anos... ela começou a regredir. Então uma criança que era alfabetizada começou a ter dificuldades para poder ler, para poder escrever, começou a apresentar dificuldades para caminhar, então ela começou a ter quedas. E aí ela tinha epilepsia, ela foi diagnosticada com epilepsia de pequenininha, mas começou a ter crises mais frequentes e com pós-convulsivo mais prolongado. Então a gente não sabia o que estava acontecendo. A gente nunca tinha uma coisa assim, observado que ela convulsionava após ela se alimentar. Então toda vez que ela se alimentava, ela tinha uma crise de convulsão. E aí ela acabava fazendo pequenos comas, que é um pós-convulsivo mais prolongado. E com um quadro de sonolência, rebaixamento de nível de consciência. A Nathalie... ela teve um episódio que chamou muita atenção, de que a gente foi numa festa, né? Ela estava com 6 anos. Deixa eu ver se eu vou entender. Eu acho que quem está em casa também quer entender. Isso aí, ela já nasceu com isso? Então, na verdade, ela já nasceu, só que por ser muito raro, no teste do pezinho básico não foi diagnosticada. Né? Porque o teste do pezinho básico, ele só detecta, se eu não me engano, 5 ou 6 doenças raras. E o teste que ela precisava seria o teste do pezinho ampliado,
que não existe na rede do SUS. Isso que eu ia falar agora. Não tem, só no privado. No privado, Então teria que ser pago. Só que até então eu não tinha o conhecimento, como eu acredito que muitas mães não têm o conhecimento desse teste do pezinho ampliado. Então deixa E a importância. É isso que eu ia falar agora. Então deixa eu explicar para você que está em casa. Desculpa, você que está em casa assistindo o programa Jorge Lucas. Então na época que ela nasceu, você não tinha noção do teste do pezinho ampliado, não. E como é uma doença rara, ela não foi detectada quando ela nasceu. Ela nasceu bem, prematura, mas bem. Agora, de lá para cá, que agora que já está... Tem nos hospitais particulares, tem o Einstein, ele libera esse teste do pezinho ampliado gratuito, né? Mas no SUS não tem. E aí, se alguns pais que têm alguma dúvida ou o médico faz algum pedido específico, acaba pagando por esse teste do pezinho, que ele está em torno de 300, 400 reais hoje. Meu Deus do céu. No particular. Mas isso só quando apresenta alguns sintomas logo quando nasce. Fora isso, não é indicado. Né? Agora entrou em vigor, que vai entrar em vigor, na verdade, em 2024, foi assinado. Foi assinado então, agora? Então agora vai ter agora esse teste agora, né? O SUS agora então vai partir do ano 2024, é isso? Isso. Então todas as maternidades vai ser obrigada a colher o teste do pezinho ampliado. Então aí as crianças agora vai ser diagnosticada com algum tipo de doença rara. Para poder saber. Quando nasce, porque nós temos em torno de 6 a 8 mil tipos de doença rara. No caso da Nathalie, é rara das raras. Então foi muito difícil. O que a gente tinha prestado atenção, que ela tinha epilepsia desde quando ela estava na UTI neonatal, mas a gente não tinha observado que era por conta da fórmula que ela estava recebendo já na UTI neonatal. Né? O que a gente percebia é que ela foi um bebê muito calminho, então ela amamentava, ela dormia, ela tinha muita suadeira, porém a gente não tinha relacionado o alimento com as crises convulsivas dela, né? Então por isso que foi muito difícil o diagnóstico. E quando a gente passava na neuro, que ele perguntava: mãe, qual é o horário que ela mais convulsiona? Então não tinha como a gente saber, porque ela mamava fórmula e mamava os seios também. Então, às vezes ela tinha convulsão na hora que estava mamando, na madrugada, de tarde, brincando, porque eram os horários que ela tinha se alimentado. E aí ela convulsionava e fazia um pós-convulsivo normal, base, para uma pessoa com epilepsia, que vai de meia hora a 40 minutos daquela sonolência e depois acorda normal. No caso da Nathalie, ela estava ficando mais sonolenta, mais que o normal. Então ela fazia um pós-convulsivo de 2 horas, 3 horas, e conforme ela foi crescendo, foi se agravando. Então ela já chegou a fazer um pós-convulsivo de quase 3 dias. E aí a gente foi numa festa quando ela tinha 6 anos. E nessa festa ela comeu muita carne, comeu bolo, comeu docinho, tudo que não podia, porque até então a gente não sabia que não podia. Então ela tinha um alimento que a gente dizia normal, e até rico. Porque a gente dava carne, a gente dava frango, a gente dava peixe, não podia. Então toda vez que ela tinha esses alimentos, ela se auto-intoxicava com o alimento. E aí ela fazia uma convulsão e um pós-convulsivo mais prolongado. No dia da festa, por ela ter ingerido muita carne, que é proteína pura, ela chegou em casa muito sonolenta, com muita dor na barriga, suando muito, mas porém, como ela tinha brincado, a gente achava que era normal, porque ela tinha brincado muito, tinha comido muito, então coloquei ela para dormir. No dia seguinte, ela acordou e não conseguiu ir para a cama. E aí ela falou para mim que não estava conseguindo andar. Filmamos os últimos passinhos dela, parecia que ela tinha tomado bebida ou tinha tomado algum remédio. Então, que tinha só para entender, Fabiana, só para entender. Então você não sabia de nada ainda? Nós não sabíamos ainda de nada. Não sabia de nada? Não. Então ela comia só para poder, as pessoas que assistindo, para poder entender. As pessoas ela se alimentava e aí passava um tempo da digestão, ela começava a convulsionar e fazia sonolência. E vocês não sabiam? A gente não sabia, a gente achava que era por conta da epilepsia só, isso daí.
E aí, quando aconteceu esse episódio, a gente filmou e eu fui correndo com ela para o hospital, para a equipe que cuidava da epilepsia dela. E aí cheguei lá, pedi para chamar o doutor que cuidava dela e falei, olha, a Nathalie não tá andando, né? Eu não sei o que está acontecendo. Como era um médico que já a conhecia há muitos anos, ele falou, é impossível, mãe, não tá andando. Eu falei, não tá andando, coloquei ela em pé, ela caiu. E aí resolveram internar ela. No mesmo dia que ela internou, ela fez o primeiro coma dela. Então ela fez um coma de Glasgow 8, que é um coma, para quem não sabe, é um coma muito profundo, de intubação. E aí ela ficou 22 dias em coma. Aí começou a batalha. Começou a batalha. A batalha começou... Foi aonde... E aí tem que fazer as investigações, o que estava acontecendo que levou ela num coma. Né? Então, como ela fazia medicamento para epilepsia, foi feita a dosagem das medicações para ver se ela não estava intoxicada com a medicação, né? E aí os exames dela veio normais, não tinha nada de anormal, fez ressonância, fez tomo. Na ressonância dela deu uma pequena manchinha no cérebro, né? E que ela estava com uma pressão intracraniana um pouquinho mais alta, foi feita uma punção, tudo bonitinho, mas ainda mesmo assim ela não acordava. E ela estava só com 3.800 plaquetas também, então ela estava com uma plaqueta muito baixinha muito também. Muito baixa. E aí veio também uma hipótese de ser alguma coisa maligna, um tumor, alguma coisa, mas até então também não tinha fechado o diagnóstico. Depois de 22 dias, ela acordou como se nada tivesse acontecido. Depois de quantos dias? 22 dias em coma. 22 dias? 22 dias em coma e entubada. Meu Deus. E aí ela acordou como se nada tivesse acontecido. O que os médicos falavam, que pelo coma que ela tinha feito, ela poderia acordar com algumas sequelas, né? E realmente, quando ela acordou, ela não me reconhecia como mãe, não conseguia mais fazer xixi sozinha, não conseguia mais evacuar sozinha. Então foi passado para ela uma sonda para se alimentar o tempo que ela estava em coma. Ela ficou com uma sonda nasogástrica, que é uma sondinha que coloca no nariz que vai até o estômago. E ia para casa com essa sondinha se tivesse tudo bem. Como ela acordou super bem, falando bem, interagindo bem, apesar de não nos conhecer, não conseguir caminhar, mas ela estava bem para aquele quadro. Então foi tirada essa sonda dela e aí o doutor falou que ia introduzir o alimento novamente. Ela ficando bem, a gente vinha para casa. E aí foi ofertado para ela uma sopa. E na hora que ela tomou a sopa, passou uns 20 minutos, ela ficou com os bracinhos rígidos, começou a convulsionar de novo e novamente ela entrou em coma. E aí os médicos correu para poder saber o que estava acontecendo, o que tinha no alimento. A gente descobriu que no alimento tinha legumes e frango. Tinha frango batido na sopa. Então a proteína do frango estava fazendo ela entrar em coma novamente. E aí foram fazer uma dosagem de amônia. Porque quem tem a doença do ciclo da ureia, ela tem uma amônia um pouquinho mais elevada. E aí quando fez o exame dela, viu que ela estava intoxicada, que ela estava com uma amônia muito alta. E aí... Só um pouquinho só. Pessoal, só para lembrar vocês, estamos apresentando o quadro Minha História de Vida. A mãe está aqui, que é a Fabiana, e aqui está a nossa princesa, né? Que hoje ela está muito bonita, que é a Nathalie, né? É a Nathalie, né? Então, isso aí é o depois. Daqui a pouco vocês vão acompanhar lá atrás o antes. Pode continuar, Fabiana. Então, e aí ela veio para casa, né, para fazer um acompanhamento ambulatorial. Só que até então não tinha fechado ainda o diagnóstico. Os médicos falavam que ela tinha uma doença rara, mas precisava fechar o diagnóstico. Então ela ficou entre a doença metabólica, né, mas não sabia se era mitocondrial, se era ciclo da ureia, não sabia ainda o que era a síndrome que ela tinha. E foi muito complicado, porque até descobrir, ela começou a ter sequelas. Então, hoje, depois do diagnóstico, a gente fechou o diagnóstico quando ela completou 11 anos, que aí veio o diagnóstico do ciclo da ureia. Mas isso aí, esse que você está acabando de falar, desse fato que você está acabando de me contar, foi bem lá atrás. Isso. Depois de bom tempo que você descobriu que ela estava... Ela começou a mostrar os sintomas mais graves aos 6 e só fechou o diagnóstico com 11 anos, que era ciclo da ureia.
Tem alguma coisa dela do passado aí? Tem umas alguma fotos, coisinha, umas tem fotos? vídeo. Tem algum Tem vídeo? fotos dela antes dela ter os sintomas graves. Tenho fotos e um vídeo no período que ela estava muito grave. E tem agora. Então, dela fazer agora. assim, produção, coloca aí o antes dela lá atrás, produção, coloca o Quando antes ela dela é aí, normal. entendeu? Coloca aí, quando vai passar aí o antes, e você que está em casa vai poder assistir o antes. E daqui a pouco a gente volta com a continuação. Pode ser?